Olha, os conflitos do Oriente Médio estão longe de acabar. Porque teve um acordo de paz entre Israel e o Hezbollah, mas esse acordo já não foi seguido. A gente sabe disso. Além das tensões com o Irã, os ataques cada vez mais, a gente tem relatos de mortos cada vez mais na faixa de Gaza. E a gente teve também nesse dia, nessa madrugada, agora, madrugada pra gente, né, em Israel, uma tentativa de ataque, de uma destruição de uma usina por parte dos Houthis que vem lá do Iêmen. A gente vai explicar isso, eu vou explicar quem são os Houthis, para todo mundo entender daquela forma didática que a gente sempre faz aqui com um materialzinho na tela para vocês. Então vamos lá, já vou trazer aqui para vocês aqui o nosso material. Então é o seguinte, primeira coisa, vamos falar o que aconteceu. A gente vai trabalhar com bastante mapa hoje para vocês entenderem as relações estratégicas do Oriente Médio. Por que o Iêmen ele é posicionado de forma estratégica? A primeira coisa é o que de fato aconteceu. As forças de defesa de Israel interceptaram um míssil hipersônico que veio do Iêmen, pertencente aos Houthis, vocês podem chamar também de Houthis, tem um TH no final, tá? Antes que ele entrasse no território israelense. Quer dizer que ele não destruiu a usina, tá, em Israel. O objetivo era a usina hidrelétrica Orot Rabin, que é na costa do Mediterrâneo, ao norte de Israel. É uma região que já estava sendo atacada, tá? Ela é uma região que já estava sendo atacada. E aqui a gente tem o Iêmen, tá aqui. É esse país que vocês estão vendo aqui, tá vendo? O Iêmen está aqui. Significa que esse míssil ele partiu do Iêmen, tá, em relação a Israel. Só para a gente dar uma aproximada maior, tá aqui a usina está abaixo aqui de Harifa, tá, nessa região aqui. É uma região mais ao norte, acima da faixa de Gaza, em relação a Israel, mas é uma região mais ao norte, que é uma região de conflito, principalmente por conta dos conflitos sul do Líbano, norte de Israel, porque os Houthis, como eu falei para vocês, que é o grupo que ataca Israel, que defende a questão palestina, ele também é ligado ao Hezbollah, do sul do Líbano. Mas não resolveu, a gente sabe que não, Israel continua atacando o Hezbollah. E também ligado ao Irã, a formação dele tem essa ligação. Então esse é um ponto importante, certo? Eles já assumiram, tá? Então não tem dessa, eles já falaram, os Houthis falaram, não, somos nós que fizemos ali o ataque. O Iêmen tem uma posição estratégica. O Iêmen tem uma posição estratégica em relação ao Israel, em relação aos Estados Unidos, em relação ao Oriente Médio. Porque, como eu falei para vocês, aqui está o Iêmen. O Iêmen, ele está nessa passagem, certo? Entre o Mar Vermelho e o o Golfo de Aden. Aqui é uma importante passagem de embarcações que vêm de Israel e outros países também, e a entrada também. Então isso prejudica, por exemplo, o Iêmen, se ele está numa posição, é muito famoso, a gente costuma falar sobre, tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, sobre os piratas da Somália, a pirataria na Somália, que são as pessoas da Somália que ficam vigiando aqui, principalmente essa passagem, esse estreito, entre o Mar Vermelho e o Golfo de Aden, justamente pegando as embarcações. Tem uma questão econômica, mas tem uma questão política ali também. E também tem do Iêmen. Os Houthis, eles também podem fazer isso e fazem, de fato. Então eles prejudicam boa parte da economia do que vem do Oriente Médio quando eles querem, principalmente de Israel. Estados Unidos também olha para o Iêmen e vê com o Iêmen como um grande problema, principalmente por conta dessas embarcações, porque aqui você consegue ter a abertura depois ou da saída ou da chegada, certo? De outros mares e oceanos para a região. Então é um importante ponto de rota comercial, marítimo comercial. Acima você tem o Mar Mediterrâneo, tá? Aqui você teria o Mar Mediterrâneo, mas o Mar Mediterrâneo é uma outra passagem, é uma outra rota que se faz. Tá? Então você tem, inclusive, uma posição extremamente estratégica do Iêmen, além do que historicamente você tinha a questão do petróleo no Iêmen,
E ele está ao sul ali da Arábia Saudita, ele mede forças com a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita tem uma relação de maior proximidade com Israel, já falei disso em outros tempos aqui, inclusive, né? Agora uma pausa rápida para a gente falar dessa camiseta aqui, esse produto que eu estou usando, que é muito bom, que é da Insider. Isso mesmo, eu estou usando uma camiseta que me dá um conforto necessário para poder trabalhar, para poder passar o meu dia a dia. Eu estou usando aqui a Tech to Church, mas existem outros modelos dentro do site da Insider, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Você tem de roupas íntimas, meias, você tem bermudas, e eu vou ser bem sincero com vocês, quando eu trabalhava o dia inteiro, 14 horas por dia, dando aula em pé, eu sofria muito por conta do desconforto da roupa que eu utilizava. Ah, se eu conhecesse a Insider naquele período. Por quê? Porque a camiseta basicamente ela é perfeita, a roupa principalmente ela não deixa aquele cheiro de suor, que é normal em várias outras roupas, em várias outras camisetas. Aqui você consegue ter conforto e segurança, sabe? Isso te dá segurança, inclusive, para passar o dia a dia. Então, link na descrição para vocês procurarem os produtos que mais te agradam da Insider. Vamos lá, então. A gente quer saber quem são os Houthis. Como eu falei para vocês, vocês podem achar com o nome de Houthis também, certo? Simples. Aqui a gente vai de maneira bem didática e rápida para vocês. A origem dos Houthis vem de 1990, é uma história bem recente, após a unificação do país. Pois é, porque o Iêmen que a gente conhece hoje, ele era dividido em dois, tá? E ele ganhou esse nome devido à liderança desse cara aqui, que é o Hussein Badreddin al-Houthi. Esse nome Houthi, o Houthis, vem de tribos árabes, tá? Eles são descendentes de tribos árabes da Arábia. É importante destacar aqui. Vamos lá. Em 1990, eu falei da unificação do Iêmen, porque a gente, para entender os Houthis, você tem que passar pela unificação do Iêmen. O Iêmen passou por uma unificação, eram dois países, eram dois estados. Ao norte, você tinha, os Houthis eles estão mais localizados ao norte do Iêmen, tá? Você tinha a República Árabe do Iêmen, que durou de 1962 a 1990. Até 62, o que era o norte? O norte era um reino, porque com a final da Primeira Guerra Mundial, a região era dominada pelo Império Otomano, certo? E com o final da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano cai. E aí, os remanescentes ali do norte formam um reino, chamado Reino do Iêmen, certo? E depois, em 1962, o último rei do Iêmen é deposto e se forma uma república. Essa república do Iêmen durou, então, de 62 a 90, a República Árabe. Ao sul, você tinha a República Democrática Popular do Iêmen. Já deve ter se ligado aí. Ela durou de 1967 a 90, anteriormente era uma colônia do Aden. Era uma colônia do Aden, que fazia parte de uma dominação britânica, ou seja, eles sofriam com a força do imperialismo. Em outros tempos, com a força do imperialismo otomano, em outros tempos, com a força do imperialismo britânico. Eles conseguiram, pós Segunda Guerra Mundial, você tem um processo de descolonização do mundo africano e asiático. O Iêmen participa disso também, principalmente o sul. E com inspiração, então a gente está falando da Guerra Fria, com inspiração marxista, soviética, eles se libertam e formam a República Democrática Popular do Iêmen. Então você tem agora o norte, uma República do Iêmen, e ao sul, uma República Democrática Popular do Iêmen, certo? Eles vão entrar em conflitos, a gente vai ter conflitos principalmente em relação ao petróleo. O norte, que descobre petróleo, consegue ter mais jazidas de petróleo, ele sempre vai acusar o sul de tentar pegar esse petróleo. Ao passo que, com o fim da Guerra Fria, a Guerra Fria acaba em 1991 com o colapso da União Soviética. Mas você já pode entender que nos anos 80 a Guerra Fria já está se encaminhando para o fim, então a União Soviética ela já não consegue mais dar força para países aliados, certo? Então a gente tem esse processo. E por conta dessa questão do petróleo também, os dois países se unificam em uma mesma constituição, formando o que a gente conhece hoje de República do Iêmen. Mas resolveu, então eles ficaram animados, ficaram felizes, foi cada um para um lado e está tudo certo? Não, não é assim que funciona. Por quê? Aqui a gente tem só um mapinha para vocês para mostrar. O norte, certo? Que é a República Árabe do Iêmen, e o sul, que é essa região aqui, que era a República Democrática Popular do Iêmen. Ali as duas bandeiras elas vão se unificar no que a gente conhece hoje como Iêmen. Tá bom?
Por quê? Vamos lá, por que os problemas não terminaram? Os Houthis, eles são um grupo majoritariamente xiita zaidita. O zaidismo é como se fosse uma das vertentes do xiismo, tá? Eu expliquei a diferença entre xiitas e sunitas num vídeo tem 2 vídeos aqui, mas o mais recente ele está muito mais detalhado. Eu vou deixar no card aqui para vocês não perderem isso. Xiitas e sunitas tem a ver com herança de Maomé, tem a ver com política do mundo árabe, com expansão do mundo árabe, do mundo muçulmano, na verdade, né? Então, assistam, muçulmano e árabe também. Os Houthis, eles defendem, né, o nacionalismo iemenita, ou seja, soberania do Iêmen, contra a influência, aqui que é um ponto importante, sunita, wahhabita da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país de maioria sunita. O Iêmen também tem sunita, sim, a maioria é sunita, mas a gente está falando agora dos Houthis, tá? A Arábia Saudita, com muita influência no Iêmen, certo? E é um país com maioria sunita. Vai no link lá que eu falei para vocês que vocês vão ver isso, certo? Mas os Houthis, eles também são anti-sionistas. Vamos explicar, já falei mais de 1000 vezes. Sionismo, tá? É anti-sionismo, não está falando de antissemitismo, não são anti-sionistas, que é o nacionalismo judeu, tá? O que a gente já falou mais de 1000 vezes aqui. E também é anti-imperialista, com muita crítica e oposição à presença dos Estados Unidos no mundo árabe, certo? Tem uma influência na sua formação do Irã, tem influência do Hezbollah também, e com o Hezbollah e Irã, eles formam o que a gente conhece como eixo de resistência, que é um eixo de resistência contra a presença do sionismo de Israel e da força imperialista, das forças da OTAN no Oriente Médio, tá bom? Eles passaram a se opor ao governo do Iêmen. O presidente, quando o Iêmen se unificou, quem que virou o presidente do Iêmen era o presidente que era do norte, que é justamente de onde vem os Houthis, que era esse cara aqui, o Ali Abdullah Saleh. Ele ficou no governo do Iêmen de 1990 a 2012, certo? Ele ficou no governo durante muito tempo, se tornou uma ditadura. Antes ele já tinha sido presidente do Iêmen do Norte. Só que, assim, eles tinham um certo grau de aliança, Houthis e o Saleh, que, se eu não me engano, ele era também xiita. Só que, quando chegou em 2003, o Saleh, presidente do Iêmen, apoiou os planos de invasão dos Estados Unidos no Iraque. Vamos lembrar disso? Ele apoiou os planos de invasão dos Estados Unidos no Iraque. E aí, é ali que a corda vai se romper. Ali é o grande estopim, você já tinha conflitos internos em relação ao poder. É ali que a corda começa a se romper, quando o presidente ele passa a apoiar um país de fora imperialista invadindo o território árabe, certo? E aí o que acontece? Os Houthis, que são em sua essência anti-imperialistas, com a política anti-Estados Unidos, anti-Israel, ele passou a se opor e aí inicia um processo de guerra civil violenta dentro do Iêmen. Opa, vamos lá. O que vai acontecer a partir daqui? Em 2004, o líder, para piorar a situação, o líder dos Houthis, que é o cara que dá o nome ao Hussein Badreddin al-Houthi, que é o fundador e o grande líder, ele foi morto pelas forças iemenitas, as forças do governo do Iêmen, né? Isso gerou mais tensão ainda no país. Então vocês estão percebendo que tem uma questão interna e uma questão externa, certo? E aí chegou em 2011 o que a gente conhece como Primavera Árabe. Eles não chamavam de Primavera Árabe, quem chama é a gente. Que são os vários movimentos, tem vídeo aqui no canal também, procurem, tem vários movimentos que passam a questionar os governos que estavam há muito tempo no poder. Só que eu sempre falo para vocês, quando você vai falar em Primavera Árabe, você fala assim, os Estados Unidos estava do lado do povo, contra os governantes que ficavam anos no poder. Depende muito, porque os Estados Unidos ele apoiavam o povo contra governantes que eram hostis à presença dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então a gente sabe, os Estados Unidos apoiou o povo lá contra o recém-presidente, agora saiu o Bashar al-Assad, apoiou o povo na Líbia também, contra o Al-Qaddafi, certo? O Gaddafi.
Mas os Estados Unidos ele não apoiava o povo quando era algum presidente aliado, como por exemplo no Egito. No Egito era aliado dos Estados Unidos e os Estados Unidos não apoiavam. No caso da Primavera Árabe, pensando no Iêmen, que passou por lá também, o povo começou a questionar o poder do presidente, o Saleh, o Abdul Saleh. Começou a questionar. E os Houthis, eles se aproveitaram disso. Falaram assim, tá na hora de questionar mesmo. Só que os Houthis, eles conseguiram ter uma linha de questionar o poder do presidente, e esse cara era um aliado dos Estados Unidos, certo? Ele era aliado dos Estados Unidos. E isso enfraqueceu, a Primavera Árabe enfraqueceu o poder do Saleh, que foi colocado em xeque. Ele governou até 2012. Deu a Primavera Árabe, ele sai fora depois. E ele depois é assassinado em 2017. Ele foi o presidente que mais ficou tempo no poder. E antes ele era presidente do Norte. Vocês lembram disso? Então os Houthis, em 2014, foram lá e ocuparam a capital Sanaa, no Iêmen. Mesmo ocupando a capital Sanaa, você ainda tem um governo sendo feito no Iêmen. Você tem governantes que são feitos ali no Iêmen, mas que também passam por processos de crítica dos Houthis. O que acontece para a gente entender? Você tem, basicamente é isso, você tem um governo no Iêmen, mas você tem uma influência muito grande dos Houthis. Então, esse governo ele tem que medir forças com os Houthis. Então, é como se a gente conhecesse no Iêmen mais os Houthis do que o próprio governo. Tá? É uma relação não igual, tá? Não vai falar que é igual, mas similar, por exemplo, ao que a gente tem no Líbano, quando você tem... A gente pouco fala das forças de defesa do Líbano, o exército libanês, a gente fala mais do Hezbollah, que não é o exército libanês. Vocês compreenderam? Então, atualmente, por exemplo, o Iêmen ele tem um governante provisório desde 2022, porque o último presidente ele renunciou ao cargo. Então você tem esse processo interno muito pesado, mas que leva também a um processo externo, porque os Houthis eles defendem a causa palestina, são aliados do Hezbollah e são aliados do Irã também, tá bom? Opa! Então é isso, eu tentei explicar de maneira mais simples, objetiva para vocês. Se for necessário, deixa eu colocar aqui só minha imagem. Se for necessário, eu faço mais vídeos sobre o processo que está acontecendo para vocês, mais detalhado. Não deixe de ver o vídeo que eu falei para vocês sobre xiitas e sunitas, as diferenças. E é isso, eu vou ficando por aqui. Amo vocês de coração, um grande beijo. Fui!